Olá, meus amigos, minhas amigas, capivaras, mais um dia junto com vocês. Hoje, infelizmente, meu amigo Alberto Scalope não pôde estar conosco, mas eu espero que vocês gostem muito do programa, porque eu já tive uma palhinha já de bastidores e eu acho que vai ser muito difícil a gente terminar esse programa, Júnior, em 1 hora só, vai ser difícil. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa que ele é fotógrafo. Ele faz expedições de fotografia e tem uma galeria, vamos chamar de galerista, né? Ele é um galerista, ele possui uma galeria, a primeira galeria de artes de fotografia de Mato Grosso. Então, seja muito bem-vindo, Marcos Mesquita, ao Olá. Levantando a Capivara. Olá, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz mesmo. E eu acho que a gente tem muita coisa para falar. Para começar, né? Marcos, a gente sempre começa perguntando o seguinte: de onde você é? Povo de quem? Povo de quem, né? Você é cuiabana? De onde que você é? Bom, eu me considero cuiabano, né? Eu acho que para quem sempre viveu aqui, praticamente, acho que a gente tem que considerar cuiabano. Mas eu sou mato-grossense, né? Eu nasci na cidade de Alto Araguaia, que é cidadezinha ali já na divisa de Goiás, né? Pessoal de Alto Araguaia, um beijo. Seu Valdir, um abraço para o senhor. Então, eu nasci ali na cidade de Alto Araguaia, né? A minha mãe é de Alto Araguaia, daquela região. Meu pai é cuiabano, mas a minha mãe, ela acabou só me tendo lá em Alto Araguaia, né? Então, eu nunca morei lá, né? Tive diversas vezes das minhas férias quando criança, mas eu me considero muito mais cuiabana por ter vivido aqui. Então você cresceu sua vida aqui em Cuiabá? Toda a minha vida eu estudou aqui? Estudei aqui, tudo aqui. Nunca morei em Alto Araguaia. Certo. E aí? Como que foi o Marcos, então, crescendo, essa história de fotografia? Porque você tem quantos anos, Marcos? Desculpa a pergunta. Eu tenho 41. Então, 41 anos, a gente não ouvia muito falar de curso de fotografia, né? Tipo, com 16, 17, você já está mais ou menos definido mais ou menos o que ia fazer. Como é que surgiu isso para você? Você é formado em outra coisa? Eu sou formado em administração de empresas, né? Eu fui, inclusive, já gerente comercial no banco. Não tinha nada a ver com fotografia. Na verdade, eu levei a minha vida para um outro lado, né? Que não é um lado tão sério. Eu era, na verdade, atleta. Ah, é? O que você fazia? Eu fiz durante 13, 14 anos da minha vida, eu fui atleta de ginástica olímpica. Sério? Aqui? Era profissional e inclusive dei aula durante 7 anos, mas paralelo a isso eu já gostava um pouco de fotografia, mas como a ginástica em si não deu certo, né? Aí acabei desenvolvendo uma outra atividade, dedicando a outras coisas. É que a gente não tem muito apoio aqui também, né? Não, com certeza. Totalmente isolado do mundo. Infelizmente, assim, era um bom profissional mesmo, mas realmente não tinha apoio algum e chegou um momento em que chega aquele momento assim, preciso trabalhar. Né? Não dá mais para ser simplesmente tentar a vida de atleta. Acabei arranjando um trabalho e nesse trabalho eu acabei tendo um hobby também, que era a fotografia. E aí fui fotografando, clicando e descobrindo um novo amor aí, que é essa atividade que eu tenho hoje. Eu queria fazer porque assim, sabe, Marcos, eu escuto muitas conversas assim de histórias de vida, tanto aqui no Levantando a Capivara, que é engraçado que a pessoa... 16 anos a gente é muito novo, né, para decidir. E aí você percebe que depois de uns... E eu tô percebendo que é o quê? Depois de uns 10, 15 anos, mais ou menos, que você, então, decidiu para fotografia. Foi mais ou menos isso? Quanto tempo você tá na fotografia? Na verdade, foi um pouquinho depois, né? Eu posso dizer que foi depois dos 18 anos, né? Até porque, assim, eu tava muito envolvido com a parte da ginástica mesmo. Então, eu fiquei treinando durante muito tempo. Era realmente profissional, era o que eu queria fazer. Então, na verdade, eu nem tinha tempo, né, para desenvolver outros tipos de atividade. Mas, paralelo a isso, né, eu lembro que nessa época ainda da ginástica, tinha um amigo meu que tinha uma câmera profissional e às vezes eu brincava um pouco com a câmera que ele tinha e tal. Até porque naquela época também era ainda a época de filme, né, estávamos na transição entre o filme, né, o negativo para a câmera digital. Os primeiros celulares estavam sendo lançados com câmera. Então, assim, não tinha muito aparato também naquele momento. E também não tinha condições financeiras na época para isso, porque, convenhamos, até hoje, equipamento de fotografia ainda é muito caro. É caro. Né?
E aí eu acabei desenvolvendo essa atividade da fotografia de forma assim muito aleatória, só simplesmente clicando algumas coisas, mas eu sempre gostei de desenho, sempre gostei de arte. Como eu desenhava muito, eu fazia muitas coisas no computador. Mas em um determinado momento eu percebi que eu queria agregar imagens dentro dos desenhos que eu fazia. Então, no fundo, assim, você já tinha uma alma de artista ali, né? Porque fazia ginástica artística e agora fazia desenho, fotografia. Desde criança, na verdade, eu sempre gostei de desenhar. Então, assim, eu acho que eu fui desenvolvendo essa parte e como eu coloquei a fotografia dentro, né, dessa parte de desenho, eu comecei a achar interessante. Nessa época, né, já é anterior ao período do banco, eu trabalhava na TIM celular. E aí eu trabalhava nos quiosques e tudo mais, e começaram a vir os primeiros celulares com câmera. E eu ali no quiosque trabalhando, pegava o celular, tinha que aprender as funções e começava a tirar foto com a câmera do celular. E aí comecei a perceber o seguinte, que nascia ali uma atividade. Porque eu pegava a câmera, tirava foto do celular mesmo, mostrava para as amigas do quiosque, né, que trabalhavam ali, às vezes até mesmo de outras operadoras. Elas gostavam e falavam assim, tira outra. Aí eu aproveitei a parte do designer que eu tinha, né, que eu desenhava, criava uns cartãozinhos de Dia dos Namorados, Dia das Mães, colocava foto, baixava, pegava o cartãozinho de memória, levava para casa. E aí fazia as suas artes. Na época tinha um laboratório de fotografia no shopping, eu imprimia e vendia. Então eu já comecei a trabalhar com a fotografia através daí. Mas até aí era tudo amador, né? Completamente zero amador. Estudo, tá? Não, eu estudo através de curiosidade, né? Comecei a comprar umas primeiras revistas sobre fotografia, ler algumas coisas. E era um estudo basicamente aí. Nem pensava, inclusive, ser fotógrafo. O negócio era uma brincadeira mesmo, uma oportunidade que estava surgindo ali. Mas cada vez ganhando mais interesse. Foi até então que depois que eu acabei me mudando de profissão, né? Tava trabalhando num banco, aí eu já tinha uma remuneração maior, né? Aí já tinha condições de comprar uma câmera fotográfica que eu já estava de olho há muito tempo. Qual que era? Fala pra nós aí, Marcos, você lembra? Na época era uma Sony, né? Era dessas Cybershot. Né, para quem sabe que nessa época dos anos 2000, por aí, Cybershot era top de linha. A top de linha, então era minha também, né? E eu acabei comprando esse equipamento. Mas você comprou lente ou só comprou ela? Só a máquina? Essa câmera na época, ela não tinha essas lentes, né? Ela tem o que chama de hoje de super zoom, né? Que você dá zoom de 3x, 10x, 50x. Então na lente, na câmera mesmo, já tem ela embutida. E acabou que eu fazia faculdade de administração, e aí na faculdade todo mundo pediu para eu tirar foto. Marcos tira foto porque a foto dele sai melhor. Aí comecei a tirar foto. Aí me chamaram um dia para um churrasco, em que me foi apresentado um rapaz que era esposo de uma colega de sala. E aí ele falou assim, cara, eu gostei das suas fotos. Eu preciso te apresentar para uma outra pessoa. Ele falou assim, você já ouviu falar no programa VIP? Eu falei, já, né? Na época tinha essas coisas de cobertura de festa, salada pop, não sei o quê. Aí ele falou assim, quero te apresentar pro Jamal, né? E aí você, de repente, pode fotografar lá. Eu falei, não sei se eu tenho muito interesse, porque eu trabalho no banco, né? E aí não sei se eu tenho tempo pra isso e tal. Ele falou, não, mas vale a pena você fazer um teste. Né? E aí? Aí você foi conhecer o Jamal. Fui conhecer o Jamal. Fui lá, foi muito engraçado, porque esse rapaz estava lá e o Jamal lá, entrei na sala, eles estavam olhando pra mim e falou assim, ele falou que você é muito bom em fotografia, então eu quero saber se você é bom mesmo. Pega a câmera e tira uma foto minha agora. Eu falei, nossa, assim, já abri na porta, né? Pareceu o Silvio Santos agora, e aí? E aí foi muito engraçado, eu falei, tá bom, né? Peguei, tirei a foto, aí ele olhou e não lembro exatamente o que ele falou, mas eu falei, tá bom. Falou assim, não, beleza, tá contratado. Eu falei, não, mas eu não posso ser contratado, né? Porque eu não sou fotógrafo e eu trabalho num banco, eu não tenho tempo. Ele falou, não, mas você não tem tempo para fazer uns freela, né? Uns eventos, às vezes? Eu falei, acho que sim, né?
Então, vamos fazer uns testes. Aí acabei fazendo alguns testes no programa VIP. E já que é para levantar a capivara, eu vou acabar contando uma coisa aqui. Por favor, conte para nós o quê? No início da fotografia, foi muito engraçado, porque essa Cybershot que eu tinha era horrível. Era horrível. Porque ela era uma câmera... Mas ela não era top de linha? Horrível no sentido, assim, profissionalmente, para você trabalhar com ela. Era uma câmera boa para amador, para tirar foto do dia a dia. Mas ela não tinha capacidade para você seguir um ritmo de um evento. E aí o que acontecia? Às vezes eu ia no programa VIP em alguns eventos e a bateria dela acabava. E aí? E aí só existia uma bateria, que só tinha uma bateria, e aqui em Cuiabá não tinha outra bateria para vender. E aí o que eu fazia? Eu tinha que colocar toda vez, durante o evento, ela para carregar. E quando eu fazia isso, eu fazia o seguinte, eu fingia que estava fotografando. Meu Deus! Malandragem. Ó, isso vai pro ar, tá, Marcos? Eu fingi que tava fotografando. Porque a gente passa cada perrengue no início, né? Eu tinha que mostrar as atividades. Eu sabia como não era um cliente pontual, né? Específico, que ia me cobrar aquelas fotos depois. Era só uma porrada de foto que ia pro site. Eu falei, bom, alguma coisa ia passar despercebido, né? Cara, mas era duro, né? Você, às vezes tava no meio do evento, acabava a bateria. Com certeza. Aí como eu sabia que ia ter alguns momentos que são muito específicos assim, do evento, eu já media mais ou menos o tempo. Falei, bom, daqui uma hora vai ter não sei o quê. Já vou colocar lá, finjo que tô fotografando aqui, eu não mostro foto pra ninguém, e aí a hora que estiver pertinho dessa parte, eu vou lá e pego a bateria tá cheia, e eu finalizo o evento. Aí assim eu fazia e foi muito interessante. Funcionou, ninguém nunca percebeu, primeira vez que eu tô comentando tá contando sobre aqui hoje, meu Deus, mas já foi, já prescreveu. E aí? Bom, e as pessoas gostavam das minhas fotos, isso que é o mais importante, então assim, ou seja, nunca recebi nenhuma crítica em relação a isso, né? Ah, minha foto sumiu, né? E foi muito engraçado. E lá no programa VIP mesmo, eu conheci uma menina que chamava Briana, e ela tinha uma câmera profissional. Ela tinha uma câmera da Nikon, modelo D90, que às vezes eu fotografando ali, acho que ela via o perrengue que eu passava com o meu equipamento, ela falou assim, você quer testar a minha câmera? Eu falei, puta, eu gostaria, né? Acho que ia ser sensacional, acho que provar seu equipamento. Aí eu comecei a fotografar e eu fiquei apaixonado no equipamento dela, aí acabou que... essa é que ele tinha. Cybershot. Era mais ou menos essa. E aí? Aí ele foi... Acha a Nikon aí pra nós, Júnior. Nikon D90. D90. Nikon D90. E aí? E aí acabou que eu fiz um empréstimo, eu já trabalhava no banco, fiz um empréstimo, né? Peguei uma grana com meu pai também, porque o equipamento já era mais caro, e acabei comprando uma Nikon D90. Então, assim, foi o primeiro equipamento profissional de fotografia que eu tive. E a partir disso, continuei nos eventos com o programa VIP, né? E aí, para pagar o equipamento que eu tinha. E aí, eu comecei a pegar já alguns trabalhinhos extras, além dos eventos, porque as pessoas no evento me conheciam e me chamavam para outros tipos de trabalho. Mas você vê, eu entendo perfeitamente isso que você está falando de uma Sony Cybershot para Nikon. Júnior, eu vou contar aqui nosso perrengue, tá? Nós, para montar aqui o estúdio, Marcos... Levantando a capivara do Levantando a Capivara. Aí nós fomos para São Paulo para fazer a compra do maquinário lá. E o Júnior deu as especificações para mim, tudo certinho. Patrícia, compra essa lente, essa máquina. Chegou numa hora lá, eu falei assim, Júnior, mas não, já se viu essa lente aqui? Só a lente é tão caro desse jeito? Não, vamos comprar uma lente mais barata. E nós compramos uma lente mais barata. Na hora que colocou... É enorme a diferença de uma coisa para outra. Então, assim, faz diferença, né, Marcos? Faz muita diferença. Porque, me arrependi de não ter obedecido o Júnior. Hoje eu me arrependo, Júnior. Perdão, tá? Perdão. O que diferencia... Qual que é essa que você... Exatamente essa. Era uma D90. Só a lente que era diferente, né? Que essa aí é uma 200mm, né? A lente que eu usava era uma 18 ou 105mm. Mas é muito parecida também. Mas a câmera é a mesma. É boa para trabalhar? Muito boa, muito boa mesmo. Tá, mas aí continua que eu quero saber. Aí você já melhorou teu maquinário, já tava fazendo, já tava virando já quase um profissional, né? Porque no programa VIP... E aí o que acontece? Aí as coisas foram se transformando, né? Quem é VIP passa por aqui. Era isso aí. E aí as coisas foram se transformando, porque dentro dessa atividade eu levava muito isso para... Como eu tinha câmera, aí eu comecei a levar isso para os eventos do banco.
né? Então, às vezes, eu fazia muito treinamento no Rio de Janeiro, tal. Eu ia para lá e sempre fazia as fotos do grupo, das reuniões, né? Que não tinha nada a ver, não tinha que fazer isso. A minha atividade Então, você não era freela do banco, você já era funcionário do banco, você fazia mesmo por amor. Fazia porque assim, vou fazer uma reunião, eu vou fazer a foto, depois eu mando para vocês. E aí? E isso foi ficando tanto frequente, né, que nos eventos do banco mesmo, os diretores do banco falavam assim, cadê o fotógrafo? Eles não falavam assim, eu acho que você é mais fotógrafo do que supervisor, né? E era muito interessante. E nisso eu fui desenvolvendo e fui participando de alguns eventos de fotografia que aconteciam, né? Tipo assim, alguns encontros. Em um desses encontros era uma leitura de portfólio. O que é leitura de portfólio? Você faz uma convocatória onde várias pessoas levam um pendrive, que era na época, para mostrar suas fotos e uma pessoa vai avaliar. Na época, quem avaliava essas fotografias era um polonês, Jesla Simpozzi, o nome dele, e ele estava fazendo essa leitura de portfólio e ele ia falar sobre um concurso de fotografia que ia ter. E aí foi muito interessante porque é o seguinte, eu fui nesse evento, né, para ver o portfólio, mas eu não entrei, porque eu fiquei com vergonha, porque eu não me achava um fotógrafo profissional, né, eu era só um cara que gostava de fotografia e tirou umas fotos e entregou o seu pendrive ali. E acabei ficando lá fora do evento. Mas só para eu entender, o que se fosse escolhido alguém, o que era isso? Não era nada. Nada? Era uma oportunidade de você estar com um fotógrafo profissional, que era o Jesla, e ele era estrangeiro, né? Ou seja, uma oportunidade de ter uma visão, né, de alguém avaliar suas fotografias. Então ele dava um retorno para ele dava um feedback sobre a fotografia das pessoas. E eu, justamente, o que eu não queria, tinha medo, era ele descascar as minhas fotografias, né? Arrebentar você publicamente. E aí? Sim, aí eu falei, não, acho que eu não tô preparado ainda. Você não entrou? Não. E aí? Aí eu fiquei na parte de fora do evento, né? Mas terminando o evento, fiquei ali com o pessoal e o Jeslo veio até mim porque ele tinha umas pessoas que ele conhecia que estavam junto comigo. Ele trocou ideia, falou, por que você não participou, tal, não sei o que, não, acho que não é o momento ainda, tal. E nesse dia foi lançado o prêmio, como que chamava? Prêmio Bolsa de Pesquisa Arno Suxdorf, de fotografia. E era muito interessante porque, assim, era um prêmio que você tinha que pesquisar determinada coisa e você participava, mostrava suas fotografias e aí, com essas fotografias iam ser avaliadas, não por ele, Jeslo, para uma outra pessoa, que era do Rio de Janeiro, e aí era decidido quem que ganhava o prêmio de fotografia. E aí, nessa reuniãozinha, junto com o Jeslo, uma das meninas que estavam lá falou assim, e aí, o que vocês vão fotografar? Eu falei, não sei se vou participar, né? Não participei nem da mostra ali, só de leitura de portfólio, não sei se eu tô preparado para isso. Aí uma colega minha, a Camila, ela falou assim, não, Marcos, você tem que participar sim, a sua foto é legal, tal. E a gente podia sair todo mundo junto para fotografar. E o Jeslo também, né? E aí uma das pessoas falou assim, o que vocês acham de uma comunidade quilombola? Eu falei, nossa, é legal, né? Porque eu sempre gostei de história. E você nunca tinha ido num quilombo antes? Não, nunca tinha. E aí? E eu falei assim, eu acho que seria legal. Você tá falando aqui na região, aqui? Era quilombo de Mata Cavalo. Mata Cavalo. Tá, sei. Mata Cavalo. Que por sinal é o maior quilombo da nossa região. E falei, legal, acho que ia ser bem bacana a gente fosse lá, né? E a gente foi no dia seguinte para fazer umas fotografias. O Jeslo, é muito legal essa parte do Jeslo, porque ele era um cara bem mais velho, né? Acho que, sei lá, uns 60 e poucos anos. Eu tinha menos de 30. E ele tinha me emprestado uma lente, que isso virou um problema depois. Eu já tinha minha D90, aí ele falou assim, você já fotografou com uma 50mm? Eu falei, não, né? Ele falou, mas essa 50mm é muito antiga, ela não é foco automático, é toda manual, é como se fosse de câmeras analógicas. A lente eu acho que era de 1960, alguma coisa assim. Meu Deus! E você pegou essa relíquia dele? Aí eu coloquei na minha câmera, tá fazendo um teste. E aí a gente chegou na comunidade quilombola, aí o pessoal tava lá com a gente e foi mostrar alguma coisa, mas eu tava entretido ali fotografando, né? E aí o pessoal sumiu e eu fiquei sozinho lá. Mas eles entraram no mato, eu não sabia pra onde é que eles estavam. E eu falei assim, putz, e agora? Eu tô perdido.
perdido mas aqui você no tava mato. ali perto das casas, você tava no mato? Você tava no mato. É que as casas ficavam meio no mato também, né? Tá, mas ali naquele aglomerado ali, não. Você tava no mato mesmo. Sim. E aí? Aí eu fiquei meio que perdido e tal. Aí eu falei assim, putz, e agora? O que eu vou fazer? Aí comecei a andar, vi uma casa que tava ali por perto. E fui me aproximando dessa casa e vi 2 crianças. Sentado numa carroça, mas sem cavalo, né? Estavam sentadinhas ali e tal. Aí eu falei assim, Que fotografia. que legal, acho que vai rolar uma foto aqui, hein? E aí cheguei nelas, conversei com elas se podia fotografar, e um menino super sério, outro super sorridente. E, pau, fiz a fotografia, né? E aí acabei chamando eles pra andar comigo, aí eles sabiam onde é que o outro grupo tava, que era, acho que era a avó deles, alguma coisa assim. Eles foram me levando, me guiando lá no meio do mato, a gente achou o grupo lá junto com o Yesla e a Camila. E aí ele falou assim, pô, você sumiu e tal. Eu falei, não, é que eu realmente estava entretido ali, e aí acabei me perdendo, mas tá tudo certo. Final da história. Voltamos para Cuiabá, todo mundo com suas fotografias, tinha um prazo para entregar as fotografias, eu fiquei com medo de entregar e acabei entregando no último dia, porque eu não ia participar. Mas pela bela surpresa que eu tive, 2 dias depois, 3, não lembro, me ligaram dizendo, Marcos, você ganhou o primeiro lugar do prêmio Bolsa de Pesquisa. Com a fotografia das Artsdorf. crianças. Que Com a fotografia das bacana, crianças. Marcos. Oh, meu E umas Deus. outras. Ô, Júnior, a gente devia ter preparado. Eu queria ver essa fotografia aqui agora dele. Hã? Tá no seu Instagram? Eu não me lembro, mas eu acho que ela tá no meu Instagram. Vê se você consegue achar no Instagram dele. Ah, muito legal. E aí, Marcos? E aí você ganhou o prêmio. Ganhei o prêmio, mas foi uma polêmica esse prêmio também, porque o Yesla era um cara meio surtado. E ele não concordava com eu ter ganhado, porque ele era um cara muito experiente, eu usei a lente dele, e papapá, e teve umas crises ali com a Secretaria de Cultura, enfim, mas não teve como, e o prêmio veio pra mim, né, e acabei conseguindo meu primeiro prêmio de fotografia. Pô, que chato, mas então você ficou brigado com ele? Então ou não? Ah, eu não brigo com ninguém, na verdade, não, né? Ele ficou puto comigo, mas... Ainda usou a lente dele ainda. Pois é. Tadinho. E aí, o que gerou toda essa questão da fotografia, de ser um profissional, eu costumo dizer que teve um pontapé aí. Esse prêmio te motivou. Por quê? Porque quando você ganhava o prêmio, vamos dizer assim, eu não lembro exatamente, mas eu acho que foram algo como 3 mil reais. Ah, tinha dinheiro também? Tinha. E aí eu recebi R$1.000, eu acho que foi isso, mais ou menos. E o restante do dinheiro, os 2.000, eu só recebia se eu voltasse a pesquisar aquilo que eu estava pesquisando, que era o incentivo, para eu colher mais material para depois ela virar uma exposição em um livro. E aí eu voltei novamente na comunidade quilombola, aí para fotografar o restante. Aí fotografei, virou uma exposição, o livro infelizmente não saiu, mas aí depois recebi os outros 2.000. Ah, interessante. Quando eu recebi os 1.000, eu fui lá e comprei uma lente igual a do Yesla. Eu imaginei. Falei, ele vai comprar uma lente com esse dinheiro. Eu tentei, inclusive, comprar dele, mas ele tava puto comigo, não quis vender. Com certeza. E aí? Deu pra comprar? Porque R$1.000 não dá pra comprar nada, deu, gente. Deu. A lente é tão cara. E exatamente. Aí? Eu acabei comprando uma lente, né, que era 50mm também, mas não era igual a dele. Mais moderna e tal, e acabei fazendo o restante do material. Mas faz diferença? Assim, uma antigona de 1960 e uma de hoje? Não, confesso pra você que não fazia diferença. Eu acho que o corpo das lentes, os materiais que compõem a estrutura da lente, acho que eram melhores. Mas isso não faz diferença... Ah, de 1960? Porque era metal, era toda uma estrutura realmente muito firme. As novas agora são plástico, entendeu? Então, assim, é outro tipo de material. Mas o funcionamento em si, hoje eu acredito que são bem melhores. Né? Bem melhores. E aí você comprou sua lente, já tava com a lente. A Nikon, a lente, e aí? E aí eu tava super encantado, e aí começou o Marcos Viajeiro. Porque eu comecei... Eu não fotografava nada específico. Eu costumo dizer o seguinte, lá em casa tinha muito cachorro, eu fotografava os cachorros. Tinha minha mãe, às vezes, que tava lá, eu fotografava, e às vezes eu via alguma flor, alguma coisa, eu fotografava também. Aí tive a oportunidade na comunidade quilombola, gostei de fotografar as pessoas, e eu já estava há muito tempo tentando ir fazer uma viagem, que era a primeira viagem internacional, que era para o Peru. Porque como eu gostava de história, eu queria ir para Machu Picchu. Mas eu já estava no terceiro ano já tentando ir, e não ia por conta de alguns amigos que falavam assim, não, próximo ano.
Aí vamos juntar dinheiro. Aí, próximo ano, nada. Aí você queria conhecer tanto o local, né? Mas queria fazer fotografias lá também. Nem sei se eu pensava muito em fotografia. Era o local. Era mais o local, era a viagem e era questão de história. Uhum. Mas como eu fui desenvolvendo a fotografia, fui também ganhando esse interesse. Tá. Então, quando eu recebi os R$2.000 e eu não tinha conseguido viajar porque meus amigos eram tudo enrolado, Uhum. aí eu falei, você quer saber? Eu vou sozinho. Né? E Mas eu vou. Eu vou. E aí não sabia idioma nenhum, não sabia nada. Todo mundo fala, não, mas espanhol é igualzinho, porque não é. Eu tenho um episódio que eu tava lá no Peru, quando eu cheguei no aeroporto de Lima, eu tava tentando falar com um taxista não me entendia, eu também não entendia direito ele, eu tava tentando explicar uma rua, né, que se chama Rua Trinidade, e aí eu falava assim, eu vou na Rua Trinidade. Ele, rua? É Rua Trinidade. Eu pensei, pelo amor de Deus, como que é rua em espanhol, né? E aí o cara não entendia, aí foi muito legal, porque tinha um cara que era peruano que tava do meu lado no voo. Ele era um médico cirurgião plástico em São Paulo. Ele me viu lá nessa confusão e ele acabou me ajudando. Falou assim, você quer ir pra onde, Marcos? Ele falava português e tal. Vou pra tal lugar. Aí te ajudou. Aí ele me ajudou. Até me ofereceu carona, que eu tinha ficado com medo, na verdade a carona dele também, mas outro país, sozinho, sem falar. E aí? E aí acabou dando tudo certo. Eu fiz uma viagem de 27 dias, aproximadamente. Nossa. Você foi ficou uma 27 longa, dias lá? entre o Peru e Bolívia. Ah, tá. Né? E você foi aonde na Bolívia? Eu fui pra Copacabana, fui pra La Paz, fui pra Sucre, fui pra Potosí, e depois Santa Cruz de la Sierra e voltei para o Brasil. Né? Eu visitei bastante lugares até. E, bom, Salar do Uyuni também, né? Eu também tinha ido no Salar do Uyuni nessa viagem. E quando eu voltei para o Brasil, isso era férias do banco. Eu falei assim, o cara tá no banco, mas tá viajando. Né? Eu tava de férias pro banco. Quando eu voltei pro banco, eu voltei surtado. Tava doido, tava virado. Cheguei no meu superintendente, né? Falei assim, seguinte... Eu acho que eu não quero mais o banco. Eu quero ser fotógrafo. Ele, você tá louco? Quando eu cheguei aqui em Mato Grosso, em Cuiabá, a primeira coisa que você fez foi reunir comigo e falar assim, eu quero ser superintendente. Eu falei, pois é, eu queria. Mas agora eu quero ser fotógrafo. Você tá maluco? Vai largar a carreira do banco? Você pode ser superintendente aí numa outra sucursal, em outro estado? Eu falei assim, pois é, mas eu entendo que o banco é muito legal, é bacana, mas quando eu olho lá na frente, eu não consigo me ver. Porque a questão não é dinheiro, é questão vida. E isso agora eu resgato lá na época da ginástica olímpica, que eu falo que a ginástica me transformou no fotógrafo. Porque eu era muito bom na ginástica. Eu fui convidado por um russo para, quem sabe, compor a seleção brasileira, né, fazer parte. Treinei com um russo em São Paulo, mas eu não tinha dinheiro para ficar lá. O cara me mostrou medalha na casa dele, de todos os lugares da época da União Soviética. Eu treinava muito baseado na Rússia. Gosto muito da Rússia. Tô até com uma camiseta da Rússia, na verdade. E para mim tudo aquilo foi fantástico. Mas infelizmente tudo foi por terra, porque eu não tinha condições financeiras, não tinha patrocínio, não tinha nada. E esse cara, ele falava para mim assim, eu falava assim, Vladimir, você acha que eu tenho condições de ganhar um brasileiro? Ele falou, não. Você é um fotógrafo para ganhar Olimpíadas. Daí ele pegou, foi no quarto dele. Mas pegou. Foi esse? Não, né? Não, esse é aqui em Cuiabá. Ah. Vai descendo aí, por coisa eu... Tá. Acho que vai estar bem lá embaixo, se tiver ela aí. Sobe. Vamos ver. Aí lá, Machu Picchu. Pode ir subindo. Que gracinha. A pose. Essa é a comunidade quilombola. Então, olha que coisa bem lindinha. A pose. Eu acredito que eu tenho sim essa foto aí. Aí, achou? Aquela ali. Ali. No cantinho ali.
Olha que bacana. Quando eu disse que um era muito sério, né? Esse menino tinha uma expressão muito séria e outro super tranquilo. Relaxado, né? Olha que lindo, hein, E foi essa Jônica? fotografia. Parabéns, Marcos. Obrigado. Mas aí, vamos voltar. E você falou pro seu chefe, falou, não quero mais saber. Eu quero ser fotógrafo. Não tem mais sentido para mim o banco. Sim. E aí acabou que, a partir daquele momento, eu entendi que eu precisava me organizar também financeiramente. Porque não era uma coisa assim, sair, virei louco e pronto, vou embora. E aí, o que eu fiz? Eu acho que permaneci no banco mais ou menos 1 ano e meio, né? E aí, guardando dinheiro e tudo mais. E se preparando, então, pra sua me saída. preparando. Uhum. Tanto é que nesse 1 ano e meio eu até tive uma nova férias, né? E nessa nova férias fui pra Bolívia, fui fotografar. E quando eu voltei, realmente passei mais meio ano aí e acabei saindo e fui morar lá no Peru. Ah, você morou lá? Aham. Aí eu me mudei pro Peru e aí começou a minha atividade como fotógrafo de verdade, né? Eu costumo dizer que eu tinha 29 anos quando me mudei pra lá. E foi muito interessante, porque... Você morou assim, onde lá? Em Cusco. Ah, é? Aham. Você conhece aquelas pinturas cusquenhas? Conheço. Sou apaixonada. Eu tenho uns quadros de lá, sabia? É lindo, eu também tenho um quadro se também. você voltar lá, você me fala, viu? Eu quero que você traz pra mim. Ano que vem, porque provavelmente, eu estarei lá. Só tem lá. Porque... Aqueles anjos arcabuzeiros, sabe? Aham. Nossa Senhora, Nosso Senhor pintado. É lindo. fenomenal, é lindo. Eu provavelmente vou estar no próximo ano, né? Porque eu tenho Sabe o que eu expedição queria? lá. Será que você consegue fazer umas... Olha, eu encomendando foto pro Marcos. Você tira a foto deles fazendo. Deve ser lindo Tem? o trabalho. Você tem? Tem. Oh. Tem muito material, na verdade. Né? Porque é muito linda essa cultura deles. Eu acho muito Porque, lindo. assim, eu passei praticamente 2 anos. Acho que um ano e 11 meses, 10 meses, alguma coisa assim. Uhum. E aí eu fui me desenvolvendo, né, na fotografia ali. Trabalhando algumas vezes para agências de turismo, para fazer imagens, porque eles precisavam de banco de imagens, né? Uhum. Para promover o turismo e tudo mais. Atrair. Uhum. Comecei alguns trabalhos documentais, uns projetos autorais, né? Da mesma forma que eu fazia já para a comunidade quilombola. Uhum. Porque depois daquele prêmio eu voltei diversas vezes para a comunidade quilombola. Na verdade, eu volto até agora. Tem 1 mês que eu estive na comunidade quilombola. E terra indígena, você já foi? Muitas vezes. Aqui no Mato Grosso? Uhum. Qual que você conhece? Eu conheço a região do Médio Xingu, conheço a parte do Xingu também. Você já foi lá? Sim, várias vezes. Eu tenho fotografias aqui da região de Campo Novo do Parecis. Campo Novo, inclusive, tem uma fotografia minha da National Geographic, que é de lá. Tem uma fotografia muito belíssima, que eu chamo de Sereias Parecis. Depois tem aí no Instagram. Você tira fotos da natureza e dos indígenas? Como é que é? Sim, a minha fotografia tá voltada muito mais para pessoas, né? Tá. Então, assim, sempre aparecem pessoas nas minhas fotografias. E aí, basicamente, como as pessoas estão inseridas geralmente dentro dessas paisagens, eu acabo fotografando a paisagem também. Ali onde tem aquele salto da mulher, que sim, é lindo ali, né? Muito, muito. Você conseguiu tirar foto de algumas mulheres ali, indígenas? Ali eu não tirei do salto da mulher, mas eu tirei mais fotografias de uma outra região, né? Que tem essa fotografia que eu te falei que chama Sereias Parecis. Essa é do National Geographic. Sim, ela também é em Campo Novo do Parecis, mas ela é da aldeia 4 Cachoeiras. É uma aldeia Deve ser bonita. Espetacular tirar foto ali, né? Muito. Na verdade, assim... O Mato Grosso todo é lindo, né? Maravilhoso. É maravilhoso. Você já vai pro Pantanal também? O que eu mais faço é ir pro Pantanal. Ah, mentira! Deve ser coisa... É florada do IP, você já pegou? Muitas. Pra você ter uma ideia, eu tô desenvolvendo um projeto agora e talvez é até legal pra vocês saberem, não sei. Tem um hotel que vai ser lançado agora, provavelmente nos próximos meses ali na Avenida do CPA. Tem o McDonald's e tem um prédio ali que foi a Casa Cor no ano retrasado. Sim. Né? Ele é um hotel topíssimo que vai ser inaugurado em breve. E eu tenho um projeto de fotografia só sobre o Pantanal, em que eu vou compor mais de 300 quadros dentro do hotel. Vai ficar sensacional. Então eu posso dizer assim, eu até costumo dizer que vai ser a minha maior vitrine de fotografia. Com certeza. E tomara que você não repita nenhum, porque você deve ter fotos maravilhosas para não repetir. Isso. Eu, na verdade, fiquei fotografando para esse projeto o Pantanal, que você perguntou se já fui. Eu fiquei 2 anos fotografando o Pantanal. Só para esse projeto. Como é que é? Você fica um tempo, vai...
Fica Sim. um tempo. Aí você tem que se programar, por exemplo, que você deve pegar várias horas diferentes do dia, né? Com O certeza. que é mais bonito, nascer ou pôr do sol? Eu acho que tudo depende do ângulo. É? É que, na verdade, fotografia tem duas coisas que são muito importantes. Ah. Uma é a primeira, né, que é a luz. Fotografia é luz, né? Ah, mas fotografia no escuro é ruim? Não, não é isso. É que também no escuro existe luz. Às vezes luzes que nós, inclusive não conseguimos ver. Mas a gente, com um equipamento fotográfico, é possível. Então, tudo existe luz. Então, é o equipamento que manda, né? Você pode Ele é tirar uma foto controlado. no escuro. Por que a gente tira foto da lua e não fica bom? E vocês tiram e fica bom? É o equipamento. É o equipamento. É o equipamento. Porque, assim, Falar nisso, vai ter uma super lua hoje, tá sabendo? Não. Pois é. É E que- eu nunca consigo tirar essa foto de super lua. Você sabe, Júnior? Maravilhosa que é a super lua aqui. Você já tirou Você- no Pantanal essa super lua? Tenho várias fotos de lua. Na verdade, eu não sou um fotógrafo muito lua. Não? Mas não. Tá, mas é bonito, né? Mas é bonito. Então, e isso é uma coisa muito engraçada também. Porque as pessoas gostam das coisas e acham que às vezes o fotógrafo faz tudo isso, né? Com certeza. Tem muita gente que fala assim pra mim: ai, Marcos, eu fui num lugar, olha, o lugar é maravilhoso. Eu tenho certeza que você ia super gostar. Você ia fazer umas fotos lindas. Eu fico pensando: jamais eu queria ir nesse lugar. Olha só. Mas é engraçado, porque as pessoas imaginam que o fotógrafo fica fotografando qualquer coisa a todo momento, né? E não necessariamente. Mas assim, a lua, obviamente, é muito bonita e eu tenho várias fotos com lua. Mas eu não tenho esse fascínio mais, talvez porque meu fascínio na fotografia é tão mais amplo, né? Que aí às vezes eu não fico focado a um ponto muito específico. Porque na fotografia a gente também fala de composição. Composição fotográfica é quando você, às vezes, tem vários elementos. Então, quando eu imagino lua, por mais que a lua seja muito bonita, ela é uma coisa só. Certo? Então, talvez, como eu gosto muito de composição fotográfica, eu não fotografo muito lua porque se ela não estiver inserida em alguma outra coisa, eu acabo não fotografando ela. Então, eu vou te fazer uma pergunta retórica, porque eu já Aham. sei a resposta. O que você mais gosta de fotografar? Pessoas. Foi o que eu imaginei. Pessoas, com certeza. Expressões, né? Aham. Humanas. Eu acho que as pessoas, às vezes, mesmo sem falar, ela conta uma história. E a história, ela tá feita, assim, às vezes na própria pele, sabe? Na própria feição, no próprio olhar, no próprio respirar da pessoa, que às vezes você tá ali junto, vendo como que ela é. Então, as pessoas, ela pode até fingir que está feliz, mas você consegue sentir, às vezes, no olhar dela. E é isso que eu tento capturar, às vezes, da minha fotografia. Na fotografia. Sentimentos o e olhar histórias. é tudo? Com certeza. Eu acho que o Você olhar... acha que ele revela muita coisa? Ela pode estar com uma expressão, mas o olhar revela realmente o que ela está sentindo? Com certeza. Isso é uma coisa que, na verdade, eu não tenho dúvida. Porque o olhar, ele gera curiosidade, ele gera tristeza, ele gera felicidade, né? Ele gera um pensamento, né? A pessoa que tem um olhar fixo, você consegue ver e perceber que, por exemplo, ela tá, às vezes nem tá ali, entendeu? Você tá conversando com uma pessoa que às vezes tá muito magoada com alguma coisa, ela tá tentando te dar atenção, mas na verdade você vê na profundeza dos olhos dela que na verdade tem algo que incomoda. Então, na fotografia eu costumo dizer que quando você fotografa a pessoa, sobretudo retrato, a pessoa não tem como esconder algumas coisas. Ela pode fingir, ela pode dar um sorriso, pode fazer qualquer coisa, mas às vezes tá impresso ali no rosto dela o sentimento dela. Mas, Marcos, deixa eu fazer uma pergunta. Você está na rua e você vê... Como é que fica, por exemplo, você pode tirar foto de qualquer um que você vê ou você tem que pedir autorização para tirar? Isso é uma polêmica, né? É muito complicada porque o que acontece? No Eu geral... só vou te cortar porque a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é o seguinte. Você vê uma cena fenomenal ali. Não dá tempo de pedir e até se você for pedir, às vezes ela vai mudar, às vezes a feição, né, para aquilo. O que acontece? Você tira aquela foto? Eu tiro. Eu tiro porque eu venho de uma escola de fotografia, que é a fotografia documental. Então a fotografia, para mim, ela conta a história. E ela faz parte de momentos da vida. Então isso é como parte de documento histórico.
de alguma coisa, né? Porque é algum momento, alguma geração, algum estilo, né? Que tá se passando naquele momento. Então, a minha fotografia não é simplesmente uma fotografia que eu quero tirar uma foto da pessoa e mostrar para alguém, por alguma coisa. Não, eu quero mostrar aquele trejeito, quero mostrar aquela cultura dela, quero contar alguma coisa, né? Agora, no geral, falando em fotojornalismo, você não faz fotografia aleatórias de uma pessoa só, né? Porque isso pode gerar polêmica, porque pode gerar notícias, né? Eu vou fazer uma fotografia sua, por exemplo. Eu costumo dar um exemplo nos meus cursos de fotografia, é o seguinte. Estamos imaginando uma situação em que está vindo uma pessoa na rua, isso para matéria fotojornalística, né? Em que está vindo uma pessoa de pele negra. Está vindo na sua direção, a gente está imaginando uma rua, e essa pessoa está simplesmente caminhando tranquilamente com o braço para trás. Mas ao lado dessa pessoa está passando um policial. Eu tiro foto dessa pessoa, do policial próximo dessa pessoa aqui negra, com o braço para trás. O que vai imaginar isso numa capa de jornal? Que é um delinquente, é um bandido, alguma coisa. Mas não. Então a fotografia ela também tem o poder de criar histórias negativas. Ela pode sugerir algo que na verdade não tem nada a ver. Sim, eu poderia, por exemplo... esse cuidado você tem? Então? Tem, é necessário, porque a minha fotografia como documental, eu quero contar a história do que é, e não criar histórias, né? Eu costumo dizer que eu não fico pedindo para pessoas para fotografar, né? Justamente essas pessoas, por exemplo, comunidade quilombola, né? Eu não fico assim, ó, fica aqui para mim, faz essa pose, fica assim, olha para lá, porque não é isso que eu quero. Porque essa pessoa, às vezes, ela não quer olhar para lá. Às vezes, a pessoa ela nem quer ser fotografada, às vezes você vê no olhar que ela permite, entendeu? Então, às vezes, a pessoa, ela sente... às vezes, não tá se sentindo bem pelo fato de você estar apontando uma câmera dela. E aí você tem que... Invadida, assim, sim, o espaço. E você tem que chegar de pouco em pouco. Eu costumo dizer o seguinte, que para ser um bom fotógrafo, você tem que ser invisível. Mas é uma coisa muito interessante essa parte da invisibilidade. Porque como é que um fotógrafo se torna invisível num trabalho documental? Ele tem que ser uma pessoa extremamente visível. Eu costumo dizer o seguinte, tá eu para fotografar você e você não me conhece. Cheguei aqui na tua casa, uma comunidade, sei lá, você nunca me viu. Aquele equipamento grande, né, ele já instiga a pessoa, já deixa a pessoa numa posição um pouco preocupada, né, porque que ele vai me fotografar, qualquer coisa. O que eu costumo fazer? Isso já vai como dica, né? Eu começo a fotografar o que está ao redor dessa pessoa. E aí eu vou me aproximando dessa pessoa e vou, às vezes, fotografando detalhes dela, sem apontar necessariamente a câmera diretamente para ela. Porque quando eu faço isso, se a pessoa está extremamente incomodada, ela sai. Se ela não saiu, é que ela está começando a aceitar aquilo. Mas como eu converso muito, a gente toma café, conversa sobre várias coisas, aí eu tô conversando aqui e de repente tiro uma foto da tua mão, que eu achei interessante, entendeu? De aí repente, você mostra, assim? Mostro. Aí a pessoa vai se abrindo. Em um determinado momento, às vezes eu faço foto, na verdade eu costumo dizer o seguinte, eu faço muitas fotos que eu não quero. Por quê? Porque é para atingir o meu objetivo. A partir do momento que você não se importa mais comigo, né, você vai entregar a fotografia que eu quero. Eu tenho uma foto de uma indiana que eu fiz no Taj Mahal, que é muito isso. Eles têm uma resistência, né? Eles não... Sim. Os árabes também, né? Eles não gostam de serem fotografados, né? E é uma fotografia belíssima, ela está belíssima na fotografia. E então, assim, quando você vai fotografar essas pessoas, você tem que ser invisível. Mas você só passa a ser invisível quando a pessoa não se importa mais com você, porque ela já te viu demais. Você está tão presente naquele momento, naquele lugar, naquela situação, que ela deixa de ter importância. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. No geral, quando você, por exemplo, você está num evento, num ambiente, e todo mundo te reconhece enquanto fotógrafo, você acha que as pessoas mudam um pouco o seu comportamento? Muda, né? Muda. Ela não é aquilo... Não. É por isso que... Isso é geral? Isso é geral. O ser humano normal. é assim. Se você tirar uma foto minha, eu que fico me posicionando, fico
As pessoas dão Sim, uma arrumada. Eu acho que é natural, porque as pessoas, às vezes, elas não querem ser vistas como elas de fato são. Mas o que você quer tirar é o que elas de fato são. Sim. Então, até você chegar nisso, você precisa ter muita paciência, né? Tem que ter muita paciência, com certeza. Trabalho de fotografia é um trabalho de paciência. Você não tira uma foto, você espera a foto, costumo dizer. Porque não é você chegar e clicar e ir embora. Você pode até fazer uma fotografia bonita, sim. Mas eu não quero uma fotografia bonita. Eu quero uma fotografia interessante. Eu quero uma fotografia que conte algo. Que pode ser, inclusive, bonita. Mas para fotógrafo documental, ele não está procurando uma fotografia bonita. Ele está procurando uma fotografia que diz algo. Uma expressão, né? Sim. E isso que é a parte mais importante para um fotógrafo, no geral. Olha, a gente tá se perdendo aqui, tem tanta coisa pra gente conversar ainda, então você falou disso, desse teu envolvimento, aí você foi pro Peru, praticamente ficou o início teu, né, de fotografias lá, fez muitas fotografias, voltou. Você me comentou alguma coisa de expedições, e aí nasceu hoje um trabalho teu. Sim. Como que é isso? O meu projeto que se chama Hawka Expeditions, né, nasceu inclusive lá no Peru. Porque... Já é de lá, dessa época. Sim, até o nome mesmo, Hawka, né? Ele é de origem Quechua, né? Que é uma etnia peruana. Né? Etnia, na verdade, existe essa etnia tanto no Peru quanto na Bolívia, muito embora elas tenham idiomas diferentes, mas o meu Hawka, né? A minha agência, ela vem do Hawka do Quechua peruano. Então, o que significa uma pessoa tranquila, né, e que gosta de desfrutar a vida de maneira tranquila, né, ou seja, sem preocupação. Serena. Né? Isso é a classificação e tradução do linguajar Quechua. Mas aí, o que tua empresa, como que ela desenvolve o trabalho dela? Eu, como estava no Peru, né, e estava vendo muitas atividades que aconteciam ali, que era um turismo regular, né, ou seja, é um turismo que, um dia, 2 dias, aí você vai lá para Machu Picchu, aí você volta, você vai lá para Las Salineiras, aí depois volta, vai lá para Maras Morais, você volta, Vale Sagrado. Ou seja, turismo regular é aquele turismo que todo mundo faz, né? São aqueles turismos de pacote e tudo mais. Eu fazia esse tipo de trabalho também, e na época, como eu estava um pouco envolvido com isso, eu criei o Hawka Travel. Porque a ideia também era fazer, já que eu já desenvolvia os materiais de fotografia, eu tinha todo o material para criar uma agência. E aí eu criei o Hawka Travel. Mas eu não tinha expertise, não tinha nada de conhecimento nessa área e acabou que o Hawka Travel não deu muito certo. Até levei algumas pessoas lá para o Peru, mas eu não conseguia dar continuidade, né, nesse processo de agência. Né? E acabei voltando para Cuiabá e desenvolvi outras atividades na parte da fotografia, fotojornalismo. Mas eu acabei fazendo uma viagem para a Rússia, morei na Rússia por quase 5 anos, e um belo dia estava fazendo uma viagem para Tailândia e fazendo um trabalho que era para turismo também, e eu acordei do nada e falei assim, peraí, eu já estou viajando tanto de novo, né? Por que eu não vou criar novamente o Hawka? O Hawka sempre esteve presente ali na minha cabeça. Mas eu falei, não, mas eu não quero trabalhar turismo regular. Aí eu comecei a ver o que as pessoas me perguntavam. E elas me perguntavam mais ou menos assim, quando seguiam o meu trabalho, eu falava assim, como é levar uma vida tipo Indiana Jones? Né? Como é ser um fotógrafo tipo da National Geographic, que fica viajando e fazendo não sei o quê? E eu comecei a perceber que as pessoas tinham curiosidade, porque elas gostariam de fazer, muitas vezes tinham medo, mas tinham insegurança, né, de como ir nesse lugar ou falar idioma, né? Porque aí, com o desenvolvimento da fotografia, eu acabei viajando muito, eu acabei desenvolvendo os idiomas também. Então, a primeira vez eu já não falava espanhol, mas hoje eu já falo inglês, espanhol e russo. Então, aí eu comecei a perceber que as pessoas não viajavam porque não falavam. E tinham medo, principalmente, de viajar sozinha. E aí, é um limitador? Eu não acho que seja um limitador. Você acha que mas elas desestimulam Mas as um pouco, pessoas né? se limitam em virtude disso, né? Eu acho que elas não entenderam que é possível, né? Existe um medo maior. Mas aí elas queriam o quê? Ir para os lugares
que o Indiana Jones fotógrafo ia? É isso? Pois é, elas me perguntavam e falavam assim, um dia eu gostaria de ir em um lugar desse com você. Aí um dia que eu gostaria de ir nesse lugar. Eu falei assim, tá aí, talvez o que eu tô precisando não é ficar em um lugar e trabalhar com turismo naquele lugar. Eu preciso mostrar tudo o que eu faço em qualquer lugar para as pessoas que gostariam de me acompanhar. Mas não me acompanhar no Instagram ou qualquer rede social. Me acompanhar pessoalmente. E aí comecei a abrir algumas turmas. Aí foi na Tailândia que eu fiz isso a primeira vez. Aí eu mudei o Hauka Travel para Hauka Expeditions, né? Ou seja, expedições. Com certeza, ficou mais coerente, né? Sim. E aí eu comecei a vender alguns pacotes, né? De expedições fotográficas em que eu criava roteiros personalizados para as pessoas me acompanharem nas minhas atividades, inicialmente, mas depois deixou de ser minha atividade passou a ser o guia da expedição. Ué. Você que tem que levar e tem que apresentar os lugares. Mas e a fotografia no meio disso? Sai alguma coisa? Sai, na verdade, assim, sai, eu até vendo material que dessas viagens, às vezes, para outras agências, né, e para jornais também, quando acontece polêmica, alguma coisa. Tá, então, mas só para entender, então se tiver um grupo de pessoas que queira fazer uma expedição lá para Singapura, tem que necessariamente estar envolvido com a fotografia? Não. No início, eu pensava em fazer algo voltado exclusivamente para fotógrafos, porque como eu estava fazendo já os meus trabalhos de fotografia, eu queria envolver a fotografia totalmente, né, com essas pessoas que eram envolvidas também nessa atividade. Mas eu entendi que existiam outras pessoas que estavam curiosas, na verdade, na atividade, no rolê da expedição, né, porque gostava de história também como eu, né. Por exemplo, eu fui para Mongólia, as pessoas dizem, nossa, como deve ser a Mongólia, o Gengis Khan. Aí eu falava assim, pois é, eu li isso no livro, Marco Polo, não sei o quê. Aí eu comecei a gerar curiosidade nas pessoas, né, que as curiosidades, na verdade, que eu também tinha. Mas como eu desenvolvi o idioma e já tinha uma expertise em viagem, comecei a avançar cada vez mais. E aí eu criei roteiros. E nesses roteiros eu coloco numa página web, né, num site, também tem um Instagram do Hauka Expeditions, e aí eu tenho os roteiros que são formatados por períodos, então não é aleatoriamente. Por exemplo, Singapura, eu não trabalho com Singapura. Por quê? Porque eu nunca estive em Singapura, né? Então algumas pessoas já me ofereceram, eu gosto do seu trabalho, eu gostaria de ir para a Islândia, né? Vamos para a Islândia? Eu falei, não, mas eu não conheço a Islândia, né? Não, mas não importa, mas você é expert nesse negócio, vamos para a Islândia. Eu falei, não, porque eu só vou mostrar aquilo que eu realmente conheço, né? Então, que eu tenho realmente conhecimento na área. Por exemplo, eu faço hoje expedições na Mongólia, faço na Rússia em 2 pontos, que é na região sul da Rússia, na Sibéria também. Faço expedições na... Mas aí você pega aquele trem ou não? Como é que faz? Você pega toda essa... Porque é longe, né? É que são períodos diferentes, né? No sul da Rússia, por exemplo, eu faço expedições no verão. Aí na Sibéria, eu também tenho expedições no verão, mas eu também tenho expedições no inverno. Então, aí eu posso pegar o trem. Mas você tá ali perto do Uzbequistão, você já passou também ou não? Já. É legal, né? Sim. Eu tenho vontade de conhecer lá. Naquela região é toda linda. É legal, né? Aí eu tenho Mongólia, Índia, Nepal. Nepal você conhece também? Conheço também. Aí eu tenho expedições no Camboja, tenho expedições na Tailândia, expedições no Marrocos, expedição no Egito, tem expedição aqui na América do Sul, no Peru, na Bolívia, e aqui no Brasil, né, eu faço expedição aqui no Pantanal, né, e tenho desenvolvido também umas expedições mais voltadas para fotógrafo mesmo nos Lençóis Maranhenses. Ali também deve ser lindo, né? É muito lindo, com certeza. É muito bacana. Bom, aí eu fui desenvolvendo essas atividades e as pessoas começaram a participar, né? Nisso, algumas pessoas daqui de Cuiabá, né, que participaram de algumas expedições. Eu acabei de falar no Peru, né? O Peru também foi o lugar que eu mais fiz expedição, na verdade. Já estive no Peru mais de 10 vezes, né? Já é um cidadão já, Peru. Não, as pessoas
Teve cliente meu que falou Já assim... recebeu as chaves da cidade, já. Tem cliente meu que acha muito engraçado, porque às vezes eu sumo, né? Porque eu fiquei, principalmente pandemia, deixei de ir pro Peru, porque ninguém tava viajando. E a penúltima expedição que eu fiz agora pro Peru, quando eu tava caminhando, algumas pessoas me reconheceram na rua. Ai, que bacana. Aí falou assim, ei, brasileiro, que tal? Estás aqui outra vez? É muito bacana isso. E aí eu ia algumas lanchonetes, restaurantes, as pessoas me conheciam. Eu falei, ei, brasileiro, porque eu conversava com todo mundo. E as pessoas da expedição ficavam assim, cara, você conhece todo mundo, é que as pessoas te conhecem na rua. Aí Cara, eu falei Marcos, assim, você tem que terminar de visitar o mundo todo pra você fazer expedição no mundo inteiro. e é muito legal, né? Porque as pessoas vão reconhecendo o seu trabalho, mas vai reconhecendo também a sua pessoa, e isso é muito bacana, e você vai ganhando mais amigos, mais expertise, né? Eu costumo dizer que hoje em dia, praticamente, né, eu tenho uma facilidade ainda muito maior para viajar, porque eu conheço tanta gente que quando eu vou para alguns lugares, eu não consigo às vezes nem voltar. Por exemplo, eu tenho eu fui fazer uma expedição na Índia, e aí eu tinha um plano de fazer uma viagem também minha, de 2 meses. Aí eu saí daqui, fui para Portugal. Aí fui visitar um amigo lá, uns tios meus que moram aqui também, iam estar lá. Mas como é que é? Você só compra passagem de ida e vai fazendo? Eu só compro de ida. É? Porque eu fico inquieto. Aí eu tenho uma coisinha do lado ali, eu vou pra lá. Aí não importa também, né? Você pode ir de trem, de Sim, rodoviário. Não, eu não me importo com com isso. nada. E aí acabou que eu ia fazer uma viagem de 1 mês e pouco, porque só na Índia era uma expedição de 11 dias. Então, fui antes, né? Fui para Portugal, aí que eu cheguei lá em Portugal, tô lá, um amigo meu, que foi um cliente meu na expedição da Mongólia, falou assim, Marcos, pô, você tá aqui na Europa, cara, quanto tempo, depois da pandemia, ninguém mais viajou, você tem que me visitar. Ele é espanhol, mas ele morava na França. Falei, cara, mas eu vou sair daqui, já vou direto pra Rússia, né, e da Rússia eu vou lá pra Índia. Ah, mas tava no caminho ali, aí você não foi pra França? Pois é, aí eu fui. Lógico, tava no caminho, e aí? Aí eu fui pra França, aí cheguei lá na França, tá, ele falou, não, você vai ficar aqui em casa, tal. Não, onde que ele morava? Ele em Paris. Aí ele morava em Paris, passei acho que 1 semana e pouco lá. Aí era que 2 dias antes de ir embora, publicando coisas no Instagram, um outro amigo meu francês falou assim, não acredito que você tá na França. Você tá aqui? Por fim você visitou a França, porque eu dizia pra ele que eu não tinha interesse em conhecer a França, porque, não, nada contra o país, é que as minhas fotografias estão mais voltadas a lugares mais rústicos. E aí ele falou assim, eu falei, tô aqui. Ele falou, não, cara, você vai ter que me visitar. Ele morava na Normandia. Aí eu falei assim, cara, não vou conseguir, eu preciso ir pra Rússia, cara, né? a Normandia é bonito também. É lindíssimo. Você conheceu o Monte Saint-Michel lá? Foi lindo lá. Lindíssimo. Aí ele, não, você vai ter que vir pra cá. Aí já fui lá pra Normandia. Aí ele tava com 2 bebês, né? Pois é, aí o pessoal fica só vai pra Paris, mas tem tanta coisa linda, né, pra tem conhecer. Muita coisa. Além dos pontos turísticos de todos os lugares do mundo, as pessoas precisam andar, as pessoas precisam experimentar, né? E isso é uma coisa que tá presente nas minhas expedições. A gente vai pra Machu Picchu? Vai. Mas a gente não vai só pra Machu Picchu, a gente vai viver o que é o Peru. É que isso que é legal, porque você conhece a cultura, o povo, né, o gosto, o cheiro, não fica só naqueles locais Com tradicionais. certeza. Eu acho que tem que conhecer os lugares tradicionais, mas tem muito mais coisa, né, Marcos? Com certeza. Você podia tirar o tradicional, mas agregar um... E você tá com uma pessoa local, é outra coisa. coisa. Porque eu costumo dizer o seguinte, fala assim, eu já viajei tantos países, já fui tanto, não sei o quê, mas você conhece os países? Fui pra França, eu tenho a foto na Torre Eiffel, mas você conhece o que é a França? Né? O que é a comida francesa? Comida do restaurante. Né? Tá legal você ir no restaurante, mas não é isso. Ser francês. Você sabe o que é ser francês? Os vilarejos, né? Os mercadinhos populares. Então, eu tenho essa oportunidade, né? Eu fui ganhando isso e, por exemplo, esse meu amigo, já fui pra casa dele, aí a esposa dele fez compra de um monte de queijo, me deu um monte de coisa. Aí eu fui embora dali, porque a Rússia tá tendo um problema em relação à guerra com a Ucrânia, e ainda estava em guerra, e eu tinha que ir pra Rússia. Mas como eu já conheço muito de viagem, então eu não fui pelo Oriente Médio, que é uma rota muito comum para quem sai do Brasil, né? Aí eu sabia que... Ué, você estava na França, foi por onde, então? Eu fui pra Estônia. A Estônia, ela faz divisa com a Rússia. E como eu já morei na Rússia, eu sabia que existia ônibus que cruzava a linha ali.
Então não existe mais voo da Europa para a Rússia, mas tinha ônibus. Então eu parei na Estônia, já conhecia a Estônia mesmo, né? Encontrei um outro amigo ali também, passei só 2 dias, cruzei para a Rússia, que é São Petersburgo, onde eu morava. E, bom, passei uma semana e pouco lá. Lá eu não conheço, é legal? Eu acho que é um dos lugares mais bonitos que existe no mundo. Você sabe que eu sou ucraniana, né? Ucraniana? É? Sério? Descendência, eu não nasci. Eu sou cuiabana com sangue de ucraniano, mas eu tinha vontade de conhecer São Petersburgo. Né? São Petersburgo é Deve lindíssimo. ser bonito, né? Lindíssimo, lindíssimo. E aí, tá. E aí cruzei pra Rússia, né? Aí eu falei, bom, agora tudo vai fluir, né? Então fiquei uma semana e pouco, aí já ia começar a minha expedição, já fui pra Índia, né? Quando você faz isso, você se isola, é isolado bem o conflito ali, você não chega perto, né? Não, é porque não existe guerra na Rússia. Não, ali, é que você foi pra Estônia, né? Você não passa por ali, não. Não, é que ali também, você tá um pouco longe ainda da Ucrânia, né? E a Ucrânia também não é toda a Ucrânia que tá sendo. É só um pedaço. É uma parte, né? Então, você não tem contato com essa você não chega nem perto, né? Não. E aí, tá, desculpa te interromper. E acabei indo pra Rússia e saí e fui direto pra expedição. Fiz a expedição que eu tinha que fazer, e aí passei mais tempo na Índia, total, passei 35 dias na Índia. E aí, a hora que eu já tava indo pra ir embora, eu falei assim, pô, mas o Nepal tá tão perto. Bem pertinho. E aí... Né? Só alguns quilômetros, 1000 quilômetros. Até aí tava no controle ainda, porque tava dentro do prazo, mais ou menos, que eu tinha pra voltar. Era 1 mês e meio pra 2 meses. Aí fui pro Nepal, passei, sei lá, umas 2 semanas, voltei pra Índia, passei mais uns 2 dias, aí peguei o voo e voltei pra Rússia. Quando eu fui pra Rússia... Deixa eu te cortar, Marcos. E comida, estômago, não fica uma loucura esse negócio? Não, você se adapta bem à culinária? Eu nunca tive problema. De nada? Não. Aquele negócio de que a tua flora bacteriana tem que mudar, nada, zero? Eu acho que eu senti mal uma vez só. Mas você come comida de rua quando você vai? Muito. O que eu mais como. Na Índia? Na Índia, inclusive. Esse vídeo você come? Que mostra? Eu vou mostrar os vídeos, né? Você come aquelas comidas. Mas aquilo ali não é real, não. Não? Eu não conheço a Índia, mas aquilo ali desanima qualquer ser humano de querer conhecer, né? Eu acho o seguinte, as pessoas criam muito estereótipo nas coisas, né? Porque, por exemplo, Rússia todo mundo fala, e aí todo mundo bebe vodka? Não é todo mundo que bebe vodka. Na Índia todo mundo anda daquele jeito, é tudo aquilo ali que as pessoas vê. Não, deve existir, entendeu? Mas como as pessoas pegam aquilo e massificam aquilo, fica como se fosse verdade e todo mundo fizesse. É como nós, né? Que se fosse só futebol e carnaval. Eu costumo dizer o seguinte, esses vídeos que existem na Índia, existem no Brasil. Se você vê em regiões periféricas aqui do Brasil, o que as pessoas comem às vezes na rua... Dá na mesma, né, Marcos? É igualzinho. Não é diferente, né? O que as pessoas fazem é exagerar, né? Então, eu não vi nada disso na Índia. Eu costumo dizer o seguinte, Você sobreviveu muito bem. Quando eu tava lá na França, eu vi rato pra tudo qualquer canto. Dentro do supermercado, eles têm um trenzinho lá que é tipo um gel, que eles colocam, o rato passa, ele gruda no trem, e aí ele fica preso, ele não consegue sair, aí começa a sangrar, e o bicho fica borbulhando naquele trem lá. E eu vi isso no supermercado. Cara, eu não vi um rato na Índia. Você tá brincando? Não vi um rato na Índia. Você tá brincando? Não vi um rato. Não? Não, eu sei. Na França tem, Paris tem ratos, mas... E isso que eu acho engraçado, é que as pessoas não vão criando essas coisas, né? E a Índia tem lugares pobres, como tem no Brasil, né? Mas, assim, tem lugares que são belíssimos, riquíssimos, requintados, extremamente luxuosos, de um luxo que, inclusive, não existe no Brasil. Né? Então são coisas assim incríveis que tem lá também. Agora, é um país muito populoso, com uma cultura completamente diferente da nossa, tem um tráfego de trânsito muito complicado. Então, assim, mas é parte da cultura deles. Eu acho que a gente tem que aceitar aquilo que é da cultura de cada um. Agora, a Índia é um lugar espetacular. E eu nunca tive problema. Agora também tem uma dica, né? Porque assim, eu nunca tive problema, mas já tive vários clientes que tiveram problema. Porque realmente tem pessoas que são sensíveis em relação a comer algumas coisas. Na Índia, eu tomava cuidado, obviamente. Eu não pegava, tipo, sopa. Coisas assim que tenham muito caldo.
muito creme. Por quê? Essas coisas porque são coisas mais fáceis de você obter bactérias, coisas do tipo. Eu pegava muita coisa que era feita no fogo. Então, por exemplo, espetinho, Frito, grelhado. detonava. Mas por quê? Tudo. O que foi de mais diferente que você comeu nessa? Mas, Na Índia... não, no geral. O que foi a comida mais diferente que você comeu? Acho que foi um hambúrguer de urso. Mentira. É? De carne de urso? Foi umas baratinhas na Tailândia. Sério? Aham. Não, no espetinho? Fritinha? É. É? Você Inclusive, comeu? Foi muito engraçado. Eu Por que fiz que uma você Por que porçãozinha. você comeu? Você tava morto de fome? Por que você comeu isso? Curiosidade. Levei uma porçãozinha, né? Dessa pra Rússia ainda. Aí eu falei com uns baratinha. amigos meus. Falei assim, ó, eu trouxe aqui pra gente comer na hora com cervejinha, né? Eles falam, você tá louco? Quem vai comer esse trem aí? Mas eles comem mesmo? Comem. Ou é só vídeo de... Eu acho que assim, não é... É deles, é da cultura deles, mas não é uma coisa que você vai ver, sei lá, um tailandês comendo isso na hora do almoço. Né? Só é da cultura deles. Uhum. Né? Deve ter alguns momentos específicos. Agora, claro, isso aí é uma parte de floreio cultural, Uhum. de floreio turístico também, né? Uhum. Para chamar atenção. Mas assim, né? Super tranquilo. Tava super gostoso, baratinho. Baratinho com cerveja. Parecia uns camarãozinhos. É? E... Mas você comeu mesmo? Comi. Ixi, comi com E não vontade. E não passou mal? Não. Meu Deus, Marcos. Marcos, a gente só tem 1 hora, já foi, e eu ainda preciso perguntar mais uma coisa pra você. Vai lá. A galeria. Conta pra Galeria. nós, porque eu sou cuiabana e não sei onde que é a sua galeria. Então, a minha galeria fica na rua Comandante Costa, número 545. Para quem vai ali subir na Getúlio Vargas, né? A gente tá na prainha, subiu a Getúlio Vargas, passando pela Riachuelo, vai passar pela prefeitura, Sim. né? A Comandante Costa fica ali passando o Banco do Brasil, que é a Barão de Melgaço, e Sim. você vira à direita. Né? Virando à direita e fica a 50 metros ali, mais ou menos, do lado direito. Vocês vão ver uma placa lá, Galeria Framer, com símbolozinho redondo, né, preto. E também tem uma plaquinha lá de estacionamento rotativo, porque lá tem um estacionamento rotativo no espaço também. E ali fica a minha galeria. A minha galeria, ela tem a representação de vários artistas locais, né, alguns artistas de fora também, porque eu tentei fazer uma forma que eu representasse também os fotógrafos da região. Uhum. Então, você não vai encontrar somente os meus trabalhos de fotografia, mas também o trabalho de fotógrafos renomados aqui da nossa região, né? Então, se você tem a oportunidade de tanto fazer as impressões de fotografias que você tem de sua viagem ou de família, né? Que é um trabalho que é chamado Fine Art. Fine Art é um tipo de impressão voltado para obra de arte. Então, exemplificando muito rapidamente, quando você vai no Louvre, por exemplo, você vê lá a Mona Lisa. Muito provavelmente não é a Mona Lisa que está ali, é uma réplica, né? E aquela réplica é feita como? Com impressão Fine Art. Então, é justamente esse tipo de material que eu trouxe para Cuiabá. Como eu tenho esse conhecimento na área de fotografia, já pesquisei várias galerias fora do Brasil, e principalmente na França, eu trouxe essa tecnologia também para Cuiabá, né, para que pudesse desenvolver essa parte de arte fotográfica. Então, as fotografias que a gente tem na galeria hoje são fotografias como obra de arte. Elas são impressas em fine art, em papel algodão, ou canvas algodão, ou outros tipos de materiais com tinta específica, né, porque fine art ela tem que ser o quê? Tinta de pigmento mineral. Pigmento mineral basicamente é um pigmento que leva nas tintas de pintura, porque as pinturas antigamente eram chamadas de fine art. Então é o mesmo processo, mas imagina que é um pincel e uma tinta de pintura sendo feita em um jato de tinta, né? Uma impressora específica. Então esse é o processo de fine art, é feito na galeria e tem vários artistas lá com as suas obras que estão disponíveis também para venda. É isso que eu ia perguntar. Não é só para exposição, é para venda também. Não, é para venda também. Claro, obviamente as pessoas podem visitar para conhecer o trabalho dos fotógrafos, mas todos os quadros que estão ali na galeria estão disponíveis para venda. Para venda. E aí a gente acessa pelo Instagram, como que faz o acesso ao Fine Arts? Você pode procurar por Galeria Framer, né? Framer. Se escreve Galeria, aí F-R-A, né? Fran, Mer com 2 M's, né? Certo.
Então é a Galeria Framer, você vai conseguir acessar lá e você vai ver já alguns fotógrafos ali, eu falando alguma coisa. E nesse espaço também, você que perguntou muito em relação a técnicas e dicas de fotografia, também é um espaço que vai servir para cursos de fotografia. Tá, mas antes de encerrar, você ia prometer uma dica para as mulheres. Eu não esqueci de como tirar uma boa foto. Mas é uma selfie? Como que você vai ensinar para nós? Eu costumo dizer que não é nem como tirar uma boa foto, é como não tirar uma uma foto. Te detonar, viu? Como que a gente faz para não se detonar das fotos? Primeiramente, sempre fotografar próximo a uma janela, né? Ou próximo de uma fonte de luz que seja neutra. Né? Quando a gente olha umas pinturas, né? Quando vê natureza morta, você pode ver que sempre tem uma taça de vinho, um jarro, alguma coisa sempre próximo de uma janela. Por quê? Porque a luz vem de forma lateral. E essas luzes são luzes mais suaves, né? Então, assim, são luzes melhores para a gente fotografar porque elas são mais suaves, de maneira geral. Uma fotografia, principalmente de mulher, né, porque são as mulheres que estão muito mais preocupadas com a aparência, não ser fotografadas ou tentar ser fotografadas em horários de pico. Por exemplo, o que é isso? Fiz um ensaio fotográfico 1h da tarde. Já vi várias vezes muitas pessoas fazendo isso. Dá errado. Isso é terrível. O sol tá a pino, o sol tá exatamente em cima da sua cabeça, e tudo que projeta de luz é de cima para baixo exatamente. Aquela sombra. Pessoas que têm o olhar fundo, vai ter mais sombra, vai parecer um panda. Um panda, exatamente. O nariz, ele dá a projeção de sombra sobre a boca. Entendeu? Meu então, Deus, tá tudo errado. Se você tem todas as nuances da sua pele, que tem os poros, entendeu? Os poros são buraquinhos. Se eles são buraquinhos, tudo que vier de cima para baixo, como ele aprofunda mais, porque ele vai dar sombra nos pontos mais profundos. Então você parece ser muito mais velha. Então assim, mas quer dizer então que eu não posso de jeito nenhum ser fotografada, sei lá, 12:00, 1h da tarde? Pode, com um bom profissional. Por quê? Porque o bom profissional, ele não vai usar somente flash. Ele vai combater a luz do sol com outras luzes. Aí sim, você poderia fazer uma fotografia nesses horários. Entendo. Então, mas vamos por assim, no dia a dia, para tirar no celular. Fuja desses horários. Fuja dos horários. Ou você faz cedinho. Mas e aí, eu procuro uma janela ou uma fonte de luz natural, assim. Aí eu tenho que botar a luz batendo no meu rosto? Sempre batendo no teu rosto. E aquela história de que a gente coloca aqui para ficar mais magro, como é que é essa história? Funciona? Funciona, porque é questão de perspectiva, né? Então, se você tem uma lente, que a grande maioria das lentes dos celulares são grande angulares, né? Então, é aquele tipo de lente que, assim, ela tem um ponto central e tudo que, além do ponto central, ela é mais aberta, ela é angular. Então, se você está em primeiro plano, o seu rosto, tudo que está abaixo, ele afina. Então é por isso que eu tô com uma turma agora, minhas amigas, um beijo pra vocês, nós estamos tudo na faixa de 50, todo mundo sentado aqui com a câmera lá em cima pra ver se funciona, né? Um beijo pra vocês. Porque afina, a mesma coisa se eu fizesse, sei lá, vamos imaginar a seguinte situação, eu tô com um celular, eu coloquei o celular no chão, literalmente no chão. Aí eu vou tirar uma foto de baixo pra cima. Eu fico horrorosa. Aí eu vou colocar o pé perto do celular. Você vai ver que o seu pé vai ficar grande. Exato. Aí você vai afinando assim. Não, e fica feio. Porque assim. é o contrário. Você fica com papada, fica esquisito que fica. Exatamente. E aí fica... você distorce a imagem, né? Então, a melhor forma possível se o celular tiver essa possibilidade, você dá um zoom. Porque o zoom, ele tira a distorção. Quando você perguntou foto em relação zoom, à Lua... Então é melhor, então? Muito melhor. Muito melhor. Quando você falou em relação à Lua, por que eu não consigo tirar foto da Lua? Porque a sua câmera, a sua lente, não é o problema do seu celular. O problema é que a lente do seu celular ela é uma grande angular. Então, como ela é muito ampla, tudo que é amplo aparece pequeno, os detalhes. Então, a Lua fica parecendo muito pequenininha. Quando você dá um zoom, você está fechando aquele ângulo. Ou seja, você está dando mais foco a uma determinada área. Então, por isso que as imagens ficam mais nítidas. Então, se a gente considerar que vai fazer uma fotografia, você vai fotografar a sua amiga.
vai fazer uma fotografia com o celular, nunca usa aquela câmera, a lente normal do seu celular. Não? Dá um zoom. Por quê? O rosto, se fica maior, quando você faz o zoom, ele faz o fechamento e volta as proporções do rosto de forma natural. Ah, é? Então, foto com zoom vai ficar mais bonito? Sim. Para retrato, sim. Mas pode tirar frontal ou inclinado? Pode. Isso aí já é questão de rosto, ângulo, né? Lembra quando eu comentei em relação à lente do outro fotógrafo? Lembro. Então, por que as fotos ficaram legais? Porque eu usava uma lente de kit, eu não tinha tanto conhecimento fotográfico e as lentes que eu usava eram uma 18mm, que era uma lente aberta, como a de celular. Tá, me explica isso só para acabar. O que é essa história de 18mm, 20mm, 50mm? Isso é a amplitude que tem do ângulo da foto. Né? 18mm, no caso, ela é aberta. Você imagina o seguinte, que é a lente do seu celular. O iPhone, por exemplo, tem umas opções 0.5, 1, 2... Tem. O que é aquilo? Imagina que é isso. Imagine que o 0.5 seja 16, 18mm. E o número 1 seja mais ou menos 40mm, né? E 1.5? E 1.5, 1.2 seria 70mm. Seria uma lente perfeita para um retrato. Mas não é igual, porque essas lentes essas lentes que custam mais que a câmera, elas é diferente, É a mesma coisa. Sério? Porque aí a gente já não está falando de lente, a gente já está falando do equipamento de câmera fotográfica, que é o sensor. Você imaginar que um sensor atrás de uma câmera profissional é um sensor que, vamos falar em centímetros, né, para ficar mais fácil, talvez seria um sensor de 6, 7 centímetros. Né? O sensor de celular vai ser o quê? Não sei. 1 centímetro, talvez. Ah. Então, a capacidade de absorção de luz e qualidade é muito pequena. Por isso que profissionais de fotografia costumam dizer que um celular nunca vai chegar ao que uma câmera fotográfica faz. Não chega mesmo. Não chega por conta do sensor, mas por conta da capacidade, né? O sensor é muito grande, muito mais qualidade, mas por inteligência artificial e outros mecanismos tecnológicos é possível sim fazer muita coisa com o celular, muito. Maravilha. Eu tenho um curso de fotografia que se chama Reprodução do Olhar, que é justamente desmistificando esses detalhes que as pessoas sempre perguntam. Marcos, eu tentei tirar foto de não sei do que e não saiu igual que eu vi. É que quando você fala curso, parece que é só a pessoa que quer se lançar para o caminho de ser fotógrafo, ou não. Um amador que queira tirar uma foto melhor, consegue fazer seu curso e acompanhar bem? Com certeza. Na verdade, ele é voltado tanto para fotógrafos profissionais quanto para amadores. Principalmente para amadores, porque eu costumo dizer até que as pessoas que participam do meu curso não precisam de câmera fotográfica. E quem está iniciando, eu até prefiro que não tenha. Por quê? Voltando à história da lente que eu usei do outro fotógrafo, você precisa ter conhecimento para saber o que é que você necessita. Porque a fotografia não é simplesmente uma lente fotográfica, a câmera e pronto, você tira foto. Você tem o que você gosta de fotografar. E o que você gosta de fotografar depende muito do que você tem para você fotografar aquilo. Então eu costumo dizer o seguinte, você faz o curso, observa, aprende o que é as lentes, todos os detalhes, e quando você vai comprar o seu equipamento fotográfico, você sabe o que você quer. Eu quero fotografar, não sei, pássaro. Então você sabe, você vai comprar uma câmera já com uma lente específica. Diferente. E como elas são caras, você tem que realmente saber onde você está investindo. Já aconteceu muitos casos de aluno meu falar assim, putz, eu comprei esse equipamento, mas eu percebi que nada do que eu tenho funciona. Não vai servir para mim. Não é porque é o que você disse, né? Não é que o equipamento é ruim, é que para aquilo que ele quer não é adequado, né? Exatamente. Tá. Exatamente. Marcos, mas já extrapolamos o horário que eu prometi para você que ia ser só 1 horinha. Mas o papo foi muito bom. Nós temos ainda. Se deixar aqui... Nós temos muita coisa ainda para conversar. Mas eu acho que os pontos mais importantes foram ditos, né? E, pessoal, se vocês quiserem contato do Marcos, depois nós vamos na descrição do link, vai ficar toda a nossa entrevista, nossa conversa, nosso bate-papo aqui no YouTube, tá? No canal do YouTube. E quem não tá nos seguindo, por favor, acesse, siga, que vocês vão encontrar o Marcos lá, tá bem? Um abraço, muito obrigada, Marcos, mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez, e as pessoas aí que quiserem seguir
o meu trabalho, né? Como você já vai colocar lá, mas eu já adiantando, Marcos com U Mesquita, é o meu trabalho como fotógrafo, né? As pessoas que estão interessadas em viagens, expedições fotográficas, conhecer o mundo com uma expertise, com vivência, experiência fotográfica, né? Hawka Expeditions, né? Hawka com Hawka, Hawka Expeditions. E também para as pessoas que querem visitar a galeria, conhecer os trabalhos que a Hawka e o Marcos fazem junto com outros fotógrafos, tem a Galeria Framer, né? Que além desse espaço que já tem os cursos de fotografia, se você quiser decorar a sua casa, tem fotografias de diversos fotógrafos ali para todos os gostos. Empresas também, tá, pessoal? Que ele deve também ter muitas fotografias para empresas também, né? Empresas corporativas. Marcos, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, você. Tem uma pergunta, se você puder responder. Agora que você veio, você Não, podia mas depois eu falar. coloco. Você viajou muito, aí você viu a cultura e tal, né? Teve alguma coisa na cultura fora do Brasil que quando você voltou para o Brasil, você olhou e falou assim, cara, eu não percebia essa beleza Do Brasil? Muito do boa. Brasil. Muito boa essa pergunta, porque tem uma coisa que é nitidamente brasileira. Fala perto do microfone e já tá. Ele serve. Pode falar. Sobre essa pergunta que você fez, eu acho que é muito interessante porque tem uma coisa que é muito, muito, muito brasileira que eu não vi em nenhum lugar. E que eu estranhei muito depois de todas as minhas viagens e principalmente depois que eu passei praticamente esses 5, 4 anos na Rússia. Teve um belo momento que quando eu voltei a morar no Brasil, eu participei de um churrasco aqui com os amigos que estavam super felizes que eu voltei e eu voltei todo frio, né? Meio, sei lá, caladão, e meus amigos doidos, pulando na piscina e bebendo, cantando música, gritando, braço pra cima. Eu falava assim, gente, como que esse povo feliz? Eu falava assim, que estranho isso, parece que eu não era mais brasileiro, mas era uma coisa que era tão nítida no dia a dia de ser brasileiro que eu tinha perdido um pouco dessa cultura. Então, o que eu costumo dizer que eu vi no Brasil, que eu vejo no Brasil, que não via nos outros lugares, é a energia e a felicidade das pessoas e como elas são elas, né? Eu costumo dizer isso principalmente, por exemplo, de um dia que eu estava tendo um curso de russo e aí uma professora de russo, ela falou assim, nós russos falamos que os brasileiros são falsos. Eu falei, como assim, né? Aí ela, é isso. Eu falei, isso o quê? Ela, você acabou de sorrir. Ela falou, por que você tá sorrindo? Eu falei, não sei. Aí comecei a sorrir, né? Aí eu comecei a rir. Ela, é por isso, o russo, ele não sorri. Se não existe motivo. Vocês parece que estão felizes a todo momento. Você fala uma coisa ruim, a pessoa ri. Você fala alguma coisa feliz, a pessoa ri. Você fala uma coisa mais ou menos, a gente dá um sorrisinho. Por exemplo, eu tô olhando pra ela aqui, ela tá rindo. Porque a gente tem a cultura do sorrir, entendeu? E isso é magnífico, isso é bonito, porque a gente é aberto, a gente é feliz. Realmente a gente tem esse calor humano, que é o calor de ser brasileiro. E isso é lindo. E isso eu acho que realmente a gente não encontra em nenhum outro lugar. Encontrei, sim, algumas coisas em alguns lugares, mas como ser brasileiro, eu acho que é uma coisa única. Eu acho que é uma coisa exclusivamente nossa. Você consegue cortar? Isso aí vai ficar bacana, se você fazer. Faz só uma chamada pra gente, olhando pra câmera Marcos, aqui. assim, você faz o primeiro dia assim. Pessoal, amanhã eu, Marcos e Mesquita estaremos levantando a capivara, contando um pouco sobre fotografia, isso é improviso. Mas aí você fala amanhã, Tá. A gente solta a chamada na segunda-feira. Tá bom. Eu, Marcos... Olá, pessoal, aqui É ali? Marcos Mesquita, chamando vocês para assistir comigo amanhã, levantando a capivara. A gente vai falar um pouco de fotografias, expedições. Pode falar do teu jeito. Tá. 1, 2, 3 e vai.
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Mesquita, sou fotógrafo e quero convidá-los para participar do Levantando a Capivara, em que eu vou estar apresentando um pouco do meu trabalho, falando das fotografias, né? Falando também da minha galeria de arte aqui em Cuiabá e também falando das minhas expedições fotográficas que eu fiz aí ao redor do mundo. Vai ter muito assunto, vai ser muita história e tenho certeza que vocês vão gostar muito. Até mais! Mas eu não falei, acho que amanhã ou alguma coisa assim. Amanhã. Agora você fala hoje. Você é hoje. Chegou o dia. Pra quem levanta a capivara.